Então, além de ter a matéria-prima mais cara, ainda tem uma carga tributária muito maior do que o meu competidor. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o presidente executivo da ABIQUIM, que é a Associação Brasileira da Indústria Química, André Passos. Passos tem 55 anos e está à frente da ABIQUIM desde 2022. Atua há mais de 20 anos no setor petroquímico e foi secretário municipal de orçamento em Porto Alegre, além de diretor da Companhia de Saneamento do Estado. André, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite para essa entrevista. Eu que agradeço, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de outubro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando, recentemente a ABIQUIM fez um estudo junto ao Instituto Esfera e ao economista Pedro Neri, projetando que o Brasil vai ser o país que mais vai ter crescimento na carga tributária até o ano de 2050. A expectativa é que cresça 9,8 pontos percentuais, passando de 34% para 42,8%. Por que esse crescimento é tão grande e por que o Brasil é o que mais vai crescer nesse quesito? Guilherme, o Instituto Esfera de Fome Independente desenvolveu esse estudo, né? E nós apoiamos a realização dele justamente por conta dessa característica, né? Que é um instituto que tem total liberdade, que não tem vínculos, né? E que, portanto, consegue fazer uma leitura a partir de dados técnicos e científicos, a partir de cenários desenhados, de premissas desenhadas plenamente criticáveis, portanto, científicas, né? Toda a produção científica ela deve ser aberta à crítica. Nós não interferimos em momento algum na direção do estudo, nós não discutimos as variáveis, as premissas. Nosso interesse nesse estudo foi justamente em dimensionar essas perspectivas da carga tributária brasileira e, em particular, num componente digamos assim, do orçamento brasileiro, né, do orçamento da União, que é o que comumente se chama, equivocadamente do nosso ponto de vista, gasto tributário, e nós temos chamado de investimento tributário, né? Que é uma série de programas que na maior parte das vezes implicam numa redução de carga tributária, né? Ou seja, tem uma base tributária, uma determinada alíquota de imposto, de IPI, de imposto de renda, de PIS/COFINS, né? Dessa série de tributos que nós temos no Brasil. E aí tem uma alíquota e essa alíquota é reduzida mediante um determinado objetivo, né? Então a indústria química tem um tipo de gasto tributário, ou investimento tributário, melhor dizendo, que é o regime especial da indústria química. Esse o estudo, inclusive, elogia bastante pela flexibilidade que ele tem, não é? Então, nós acreditamos nesse regime porque esse regime tem contrapartidas claras, né? Uhum. Ele tem um objetivo claro, mensurável, né? Que é garantir a competitividade da indústria química brasileira em comparação com as outras indústrias químicas de outros países. Uhum. Então, nós conseguimos acompanhar pela taxa de ocupação da nossa capacidade produtiva. Também há lá uma série de contrapartidas do ponto de vista ambiental. Então, ele tem indicadores claros, né, e contrapartidas claras, o regime especial da indústria química. E nós, apostando nisso, Guilherme, sugerimos à Esfera que estudasse o conjunto desses gastos tributários. Então, investimentos tributários, né? O principal objetivo do estudo é justamente analisar e estudar esses investimentos tributários e ver da qualidade de cada um dos programas. E saltou aos olhos a qualidade do programa Regime Especial da Indústria Química, né? Junto com essa leitura, o Instituto Esfera fez um diagnóstico de tendências da carga tributária brasileira, né? Nós temos a expectativa de que essa tendência ela possa ser revertida, por exemplo, com a implantação da reforma tributária. Né? Agora, assumidas as premissas atuais, a tendência é uma tendência, sim, de crescimento da carga tributária brasileira, especialmente sobre a indústria, né? A indústria paga mais de 1/3
dessa carga tributária. Olha. Ela é mal distribuída, né? Basicamente, a indústria sustenta, através do pagamento dos seus tributos, 1/3 do que o Brasil investe a partir do seu orçamento. Então, tem um peso, e ela é 11%, 12% do produto interno bruto brasileiro. Pois é. Então, é desproporcional o que a indústria paga em relação ao que ela representa do PIB, né? E a tributação sobre a indústria ela só cresce, só tem crescido no último período, né? E há uma série de regimes que acabam não sendo mensurados e não tendo dados suficientes, inclusive em alguns casos, para você mensurar a sua eficácia. O REIQ, né, que é o regime especial da indústria química, é amplamente elogiado pelos fatores que você elencou. Desde que ele foi estabelecido, vocês já notaram uma maior competitividade ao comparar a indústria química brasileira com a indústria química do exterior, que segundo o que você falou, era esse o objetivo, tornar ela tão competitiva quanto as de fora. Quais são os resultados palpáveis que a gente já pode dizer que a gente tem? Não, então, primeiro, como a gente vê nos cenários que foram traçados pelo Instituto Esfera, uma trajetória crescente da carga tributária brasileira, e assim, não precisa nem muito aprofundamento para ver isso. Basta você ver a série histórica da carga tributária brasileira, você vai ver uma tendência de crescimento ao longo do tempo, né? Como a gente viu isso, a gente entendeu necessário estudar o investimento ou gasto tributário, como é chamado, né? Por quê? Porque se esse investimento tributário ele for encolhido, a carga tributária tende a crescer ainda mais. Né? Então a discussão para nós é a qualidade desse investimento, não reduzi-lo. Claro. O regime especial da indústria química ele foi criado lá no início da primeira década dos anos 2000, né, do século XXI. Por quê? Porque os Estados Unidos descobriram uma matéria-prima muito barata para fazer produtos químicos, é o gás de xisto. O gás de xisto chega a ser 3 vezes, 4 vezes mais barato do que a matéria-prima tradicional da indústria química naquele momento, que é a nafta petroquímica, que é a matéria-prima predominante no Brasil, na nossa indústria petroquímica ainda hoje. Uhum. Então, como nós vimos que a indústria petroquímica americana, que é a principal competidora nossa, estava fazendo uma conversão para usar uma matéria-prima muito mais barata, e nós não tínhamos feito o dever de casa para procurar o gás como matéria-prima para a indústria, naquele momento a gente estava no início da descoberta do pré-sal, nós levamos ao governo a nossa preocupação em não desonerando a matéria-prima que nós utilizamos, nós perdermos a capacidade de competir, especialmente com o produtor americano. Então não adiantava mais o governo continuar cobrando a carga tributária que ele cobrava sobre a matéria-prima adquirida pela indústria, porque isso ia levar a indústria a diminuir a sua produção por não conseguir competir com a indústria americana que produz de forma mais barata, com uma matéria-prima mais baixa, e, consequentemente, o próprio governo ia perder a arrecadação. Uhum. Tá? Porque se você cobra 10 de 100 é 10, mas se você cobra 10 de 50 é 5. Né? Uhum. Então, o que a gente diz resumida e grosseiramente se vocês continuarem cobrando 10 sobre 10 de alíquota, a produção vai reduzir de 100 para 50 e vocês vão arrecadar 5, não mais 10. Então, nós temos que dimensionar essa carga para que nós não só continuemos produzindo 100, mas nós passemos a produzir 150. Porque aí nós podemos conseguir pelo menos manter os 10 que o governo arrecada. Uhum. Certo? Essa foi a discussão e aí naquela época se estabeleceu uma alíquota de PIS/COFINS menor para a indústria química. No início, essa alíquota menor era 1%. E funcionou, porque a indústria começou a trabalhar usando mais de 80%, ou em torno de 80% da sua capacidade produtiva no Brasil. Portanto, manteve a sua produção, e embora os Estados Unidos baixassem o seu custo de produção e tentassem, com os seus produtos, tomar conta do mercado brasileiro de químicos. Uhum. Tá? Funcionou por um longo tempo. Em 2016,
começou uma trajetória de redução, de aumento desse imposto, de novo, para a indústria química. Saiu de 1% para 5,6% em 2016. Então, diminuiu-se o regime especial, diminuiu-se o incentivo. A partir daquele momento, a produção da indústria brasileira começou a mergulhar. E os importados começaram a tomar conta de boa parte do nosso mercado. Então, em determinados segmentos, como as resinas, por exemplo, polietileno, poliestireno, que são feitos para fazer plásticos, a indústria nacional ela dominava, chegou a dominar até 65%, 70% do mercado brasileiro. Hoje, em média, ela detém 40%, 45% do mercado e os importados detêm o resto. Então, diminuiu a produção nacional e diminuiu a arrecadação. Vou citar um exemplo. Depois, em 2022, esse cenário piorou ainda mais. Por quê? Porque em 2022, o governo da época, naquele momento, o mandato do governo Bolsonaro, aumentou o PIS/COFINS para a nossa indústria para 9,25%. E assim ficou por um ano, até novembro de 2023. Nesse período de um ano, o governo perdeu 6 bilhões de reais em arrecadação da indústria química brasileira, porque a produção caiu. Então não adiantou absolutamente nada elevar o imposto, porque a produção recuou e isso resultou numa arrecadação menor. Em novembro de 23, o governo atual recuperou a alíquota, baixou um pouquinho o imposto de 9,25 para 8,52. Ou seja, não recompôs os 5,5 anteriores. Não baixou nem 1% o tributo. Né? E a gente reconstituiu uma parte dessa perda de arrecadação. Só com essa mexidinha pequena, a indústria conseguiu recuperar um pouquinho dos preços dela no mercado brasileiro e gerar um pouco mais de arrecadação para o próprio governo. Sim. Né? Então, é exatamente por esse efeito positivo e mensurável que o regime especial da indústria química é um bom investimento tributário. Então, o que nós propusemos agora, Guilherme, foi intensificar esse incentivo para poder aumentar a produção novamente, porque hoje a gente está com uma ociosidade média de 35% na nossa indústria, né? Quando deveria ser... instalada de 65%. Tá sendo Isso, estamos usando 65%. Não está mais nos 80%. E a gente... querem voltar para quando? Nós queremos voltar para 80%, 85%. A alíquota do imposto. A alíquota nós propusemos voltar para 1%. 1%. Tá. Mas nós estamos em conversa no Congresso Nacional, com o Ministério da Fazenda, com a Casa Civil, com o Ministério da Indústria, para ver qual é a alíquota de equilíbrio. A proposta original do deputado Afonso Mota foi reduzir para 1%. Mas nesse momento nós estamos justamente discutindo qual é o ponto de equilíbrio, para que a gente consiga elevar a capacidade de elevar a produção, elevar as vendas, elevar o faturamento e elevar a arrecadação do governo. Nossa estimativa é que o governo pode ganhar até 65 bilhões de reais de receita adicional nos 5 anos de programa que nós estamos propondo. Então, por isso que a gente apoiou o estudo da Esfera, para mostrar que se o gasto tributário for revertido, se o investimento tributário for encolhido, nós vamos, na verdade, aumentar a carga tributária e diminuir a arrecadação do Poder Executivo Federal. Faz todo sentido. Aos números aqui da indústria química, quanto de receita que esse setor da indústria brasileira move por ano? O faturamento líquido da empresa no ano de 2023, né, que é o último, 2024, que é o último registro que a gente tem, foi quase 170 bilhões de dólares. Mas isso daí é o setor inteiro? O setor inteiro. 170 bilhões de dólares. Quantas pessoas trabalham no setor? Diretamente, 400 mil pessoas. Indiretamente, mais 1,5 milhão de pessoas. Né? Ou seja, quase 2 milhões de pessoas. Para cada posto de trabalho que você tem na indústria química, você gera 3,8 indiretamente. Né? Então, multiplica por 3,8, 4 vezes isso. Né? Então, dá 2 milhões, mais ou menos, de pessoas direta e indiretamente. O principal desafio, então, do setor, nesse momento, é o desafio tributário. Está muito caro para fazer negócio no Brasil. Está muito caro. A matéria-prima brasileira hoje nem é disponível, ela nem é feita aqui. Começa aí, né? Começa aí o problema. Até
até o início dos anos 2000, 60% da nafta, 60%, 70% da nafta brasileira, que é um derivado do petróleo, do refino do petróleo e é usado na produção de petroquímicos básicos, ela era produzida no Brasil, nas refinarias brasileiras, fornecida às centrais petroquímicas aqui do Brasil. Hoje, só 30% é fornecido internamente no mercado brasileiro, o resto é importado. De onde que ela Estados Unidos. Sobretudo Estados Unidos? Sobretudo Golfo. Tá. Tá? Então, nós ficamos dependentes da nafta do refino feito fora do Brasil, especialmente Estados Unidos. E, segundo, ela é mais cara, porque você inclui um frete, você tem um preço dessa nafta que é mais caro do que produzido localmente. Então, encareceu também 15% a 20% em relação à nafta que deveria ser produzida e fornecida aqui dentro do Brasil. Também nós deveríamos ter caminhado em direção ao uso dos líquidos do gás natural, etano, por exemplo, para produzir, que é o que o mundo está utilizando hoje predominantemente. Não fizemos esse caminho. Então, produzir no Brasil, nós produzimos no Brasil a partir de uma matéria-prima que começa 20% mais cara do que a mesma fora do Brasil, nafta, e pelo menos 3 vezes mais cara do que o etano que é utilizado na maior parte das centrais petroquímicas fora do Brasil. Então é muito mais cara a matéria-prima, que é o ponto de partida para a produção de petroquímicos no Brasil. Para a gente ter termo de comparação, a carga tributária nos Estados Unidos sobre a indústria petroquímica é 20%, no Brasil é mais de 43%. Então, além de ter a matéria-prima mais cara, ainda tem uma carga tributária muito maior do que o meu competidor. Sim, aí fica difícil de fazer essa competição, né? E agora está para chegar um novo desafio, que é o tarifaço de 50%, que ainda não se sabe qual vai ser o destino, mas por enquanto o setor está incluído e não vai poder importar sem pagar essa tarifa, exportar sem pagar essa tarifa para os Estados Unidos. Não vai conseguir exportar sem pagar essa Como é que está a situação para vocês? Qual que é o cálculo que vocês fazem? Vai impactar demais o setor? Vai ter desemprego? Vai ter fechamento? Está impactando empresas que exportam desde $1 milhão por ano até empresas que exportam $400 milhões por ano. Então, todo tipo de empresa tem aí. Empresa média, empresa grande, indistinto. Né? Tem empresas que exportam 40%, 50% da sua produção, feita aqui no Brasil para lá. Para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Pequenas empresas médias, de faturamento médio. Né? Faturamento médio na indústria petroquímica, claro, são centenas de milhões de dólares. Né? Mas são empresas que exportam produtos petroquímicos, químicos brasileiros para lá, que estão sofrendo com esses 50%. Vão sofrer no seu faturamento, vão sofrer no seu resultado. Então isso é uma situação crítica, Guilherme, que a gente está vivendo, que exige uma decisão rápida. O governo tem, especialmente no Ministério da Indústria, nos ajudado muito, né, pelo caminho do comércio exterior, da defesa comercial. Né? Então, compreendendo esses custos maiores de produção no Brasil, compreendendo que essa fragilidade no custo da matéria-prima que a gente tem aqui no Brasil é uma realidade, o Ministério está e compreendendo que essa fragilidade ela nos dificulta muito o cenário, porque dificulta competir em situação normal com os nossos competidores, as empresas produtoras estrangeiras, e isso faz com que seja mais fácil para o competidor estrangeiro nos quebrar. Tem aumentado o número de empresas quebradas na área ou ainda não? Não, né? A gente tem visto empresas com dificuldade, né? Grandes e médias empresas com dificuldade, né? Com geração de caixa negativa, né? Por um longo período, meses e meses. Né? Nós estamos numa situação crítica. Né? Então, o Ministério da Indústria, então, diante desse cenário, ele tem elevado o imposto de importação para combater práticas predatórias e desleais, né? Percebendo, como a gente diz, né, sentindo cheiro de sangue, o produtor estrangeiro baixa o preço dele abaixo do custo de produção dele no mercado de origem. Então, o produtor americano, por exemplo, percebe a fragilidade e baixa
preço dele além do que ele faria normalmente, para empurrar essa empresa que está numa situação crítica para uma situação mais crítica ainda. Então, o MIDIC tem concedido medidas antidumping e aumento de tarifas de importação justamente para segurar essa situação. Só que essa não é a solução estrutural, né, Guilherme? A situação estrutural é baixar o custo da matéria-prima dentro do Brasil e reduzir a carga tributária da indústria. Se cair para 1% o PIS/COFINS, como vocês estão pleiteando, vai cair de 42% o volume total de impostos para quanto? 30 e poucos. Né? 30 e poucos. Ainda assim vai ser superior ao norte-americano? Ainda assim superior ao norte-americano, sem dúvida nenhuma. Como é que a reforma tributária impacta o setor nesse sentido? Positivamente, né? Só que tudo vai depender do patamar da alíquota somada dos impostos sobre consumo, né, IBS e CBS. Sim. Ela ainda não está definida, tem um teto, né, previsto na lei, mas ela ainda não está definida. Então, na soma geral dos impostos, né, imposto de renda, CSLL, IBS e CBS, e das receitas previdenciárias, né, dos tributos previdenciários, da carga previdenciária, pode ser que a situação fique exatamente do jeito que está. Né? Esse é o nosso receio. Obviamente que vai descomplicar, desburocratizar, são 2 impostos só no lugar do IPI, do ICMS, do PIS, do CONFINS, então pelo menos 4, 5 tributos aí você, né, toda a contabilidade, todo o custo de contabilidade associado a essa multiplicidade de leis e de tributos condensa em 2, né? Melhora muito. Para se conseguir. Uso da massa cinzenta para chegar a quanto tem que pagar. A contabilidade tributária das empresas tende a se simplificar, talvez, né? Sim. Certo? E uma das questões que a gente tratou aqui no começo da nossa conversa é o custo do combustível. Você citou o gás xisto, que nos Estados Unidos baixou bastante o preço para esse setor e tornou eles ainda mais competitivos. No Brasil, a gente tem uma reserva razoavelmente grande de gás. Sim. Qual que é a dificuldade de utilizar o gás para cumprir esse papel no Brasil? É porque o gás hoje está todo direcionado para o mercado de energia. Ele está focado no mercado de energia. E é um gás caro. O gás no Brasil ele custa 12, 13 dólares o milhão de BTU hoje. Já chegou a custar mais de 20. Né? Enquanto nos Estados Unidos ele custa 3, 4. Né? Então aqui é 3, 4 vezes mais caro o gás natural do que nos Estados Unidos. A oferta de gás natural no Brasil também ela é extremamente controlada, vamos dizer assim. Né? Nós produzimos 140, 150 milhões de metros cúbicos de gás e botamos a mercado só 50 e poucos milhões de metros cúbicos. Mais da metade. E reingesta 2/3 do gás natural, né? Para ajudar na produção de petróleo para exportação. Sim. Isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento brasileiro, né? Bom, a gente tem 3 setores que geram divisas em profusão, né? Minério, agro e petróleo, sustentam a frente externa brasileira em grande medida, embora a indústria seja uma grande exportadora também. Né? Sim. Ela é uma grande exportadora, mas ela é uma grande importadora também. Né? E aí qualquer coisa que afete o equilíbrio desse modelo é difícil de enfrentar. Né? Sempre que a gente diz tem que priorizar o gás, tem que tirar o gás e levar para mercados, vai prejudicar a produção de petróleo. Agora, por que nós temos que continuar operando uma elevação contínua da produção de petróleo no Brasil se sequer a gente refina petróleo suficiente para atender o mercado interno brasileiro? Para fornecer gasolina, etc. Esse realmente é o futuro, já que nós estamos eletrificando a frota de carros no Brasil? Ou é direcionar esse óleo e esse gás para a produção de bens de alto valor agregado, como é o caso dos químicos? Então, essa é uma discussão que o país tem que enfrentar. Né? E o Brasil está pronto para essa discussão, na sua avaliação? Isso daí ainda é uma questão que entra aí com uma série de estigmas? Olha, nós recém começamos a recuperar a ideia de ter uma política industrial. Que é o NIB, do governo federal, liderado pelo vice-presidente Alckmin. Exato. Qual que é a avaliação da indústria química sobre isso? Esse é um caminho de crescimento que a gente ainda tem que percorrer.
Vocês avaliam que é positivo o NIB do governo? É positivo. O que ele já trouxe de resultados? Ele é positivo porque ele tenta organizar os diversos instrumentos de política econômica voltados para a indústria num só lugar. Crédito, incentivos, transição ecológica. Então, todos esses instrumentos tentar colocar dentro de um mesmo lugar. Ele organiza ou tenta organizar isso, né? Então, nesse sentido, ele é muito positivo, porque ele sinaliza a vontade de um governo de ter política industrial. Agora, o funding disso ainda é muito limitado. Basicamente, o que a gente tem lá são instrumentos de crédito, né, que tem que ir sendo aperfeiçoados para atender às reais necessidades da indústria. Né? Assim, você tem 35%, 40% de ociosidade nas plantas da indústria petroquímica hoje. Dificilmente você vai ter uma decisão de investimento significativo. Porque se eu tenho capacidade ociosa, por que eu vou aumentar ainda mais a minha capacidade? Para aumentar a minha capacidade ociosa? Não faz sentido. Né? Então tem que ter instrumentos que impulsionem o preenchimento da capacidade ociosa junto com instrumentos que incentivem o investimento. E é isso que o PRESIC, o projeto de lei 892 de 2025, que o deputado Afonso Mota apresentou na Câmara, está propondo. 2 instrumentos, um que a gente chama modalidade industrial do programa e outro modalidade de investimento do programa, separadas, mas aplicáveis ao mesmo tempo. Então, uma desonera a aquisição de matéria-prima e com isso incentiva a ocupação de capacidade imediatamente, e o outro incentiva o investimento. Então, incentiva tem uma fonte que vai ser usada para ampliação de capacidade. Você vai percorrendo e aumentando o uso da capacidade existente e, ao mesmo tempo, trazendo recursos para ampliação dessa capacidade. Um junto com o outro ao mesmo tempo. Então, essa é a inteligência do programa que a gente está propondo para o governo. Não adianta você oferecer instrumento de crédito para o nosso setor ou para a indústria de base, para uma indústria que está com intensa ociosidade nas suas plantas. André, você já foi secretário de Orçamento. Eu queria uma última pergunta aqui, antes de terminar nossa conversa, a respeito da situação macrofiscal do Brasil e macroeconômica. Como é que você entende a atual crise fiscal do governo? Por mais que haja ali todo um esforço para o governo dizer que cumpriu a meta de superávit primário, o que a gente tem visto é um crescimento constante da dívida, sobretudo em função das exceções. Qual que é a tua leitura desse atual momento e, na sua avaliação, qual que é a solução para a crise fiscal brasileira? Se eu tivesse a solução para a crise fiscal brasileira, eu teria respondido a pergunta de 2 bilhões de dólares. Já sai do milhão para o bilhão nessa pergunta. Sim, a situação fiscal brasileira, ela é crítica por alguns componentes. Assim. O primeiro deles é o serviço da dívida brasileira, que consome 900 bilhões de reais por ano. Sim, mas isso foi contratado na medida que o governo, ao longo dos tempos, foi leniente demais com gastos além do que podia pagar. Né? Então, esse é um componente importante que tem que ser enfrentado. Nós temos que reduzir o volume, digamos assim, o estoque de dívida, para reduzir o serviço da dívida. Sim. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você trabalhar a eficiência do gasto. Né? Trabalhar a eficiência do gasto. Ele tem que se redesenhar a máquina pública, sem dúvida nenhuma. E a reforma administrativa que está sendo debatida? É central, né? É um ponto central. Então, por um lado, conseguir reduzir o serviço da dívida para o Estado brasileiro. Por outro lado, fazer uma reforma administrativa que traga mais eficiência à máquina pública. Portanto, faça com que o Estado precise aplicar menos recursos no processo, né? E terceiro, construir um modelo econômico que consiga gerar emprego e renda de qualidade. Sim. Né? E quando eu digo de qualidade, são salários mais elevados. E para você ter salários mais elevados, você precisa ter produção de maior valor agregado. De maior valor agregado. O Brasil está gerando empregos? Tá, nós estamos na mínima histórica de desemprego, né? Mas qual é a qualidade desse emprego? Nós estamos gerando basicamente empregos no setor de comércio e setor de serviço, porque a indústria está parada. E o agro também, nesses últimos anos, não contratou. Não, porque o agro cada vez se mecanizou mais.
Então, cada vez no agro, e é bom que se mecanize, porque a gente aumenta a produtividade no setor, portanto, aumenta a competitividade, portanto, aumenta a capacidade de vender para o mercado externo brasileiro. Né? Então, ele foi cada vez se modernizando, se mecanizando e cada vez gerando menos emprego por hectare. Né? Onde está se gerando a massa de empregos no Brasil é no setor de comércio e serviços, é um emprego de baixa remuneração, de mais baixa remuneração. Então, a parte da solução do Brasil, na sua avaliação, está também em gerar empregos Tem e que acelerar a oportunidades. industrialização em setores de mais complexidade. Né? E com esse aumento de valor agregado, de faturamento, com esse aumento dos postos de trabalho com uma remuneração mais alta, você vai gerar também maior arrecadação. No mais das vezes, também com mais baixa carga tributária. Você aumenta o volume, aumenta a base do imposto, né? A base sobre a qual incide o imposto e, portanto, aumenta a arrecadação. Então, não tem solução para fora do crescimento econômico. Então, com essa conclusão, a gente chega aqui ao final dessa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço aqui ao presidente da Biquim, André Passos. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 2 de outubro de 2025. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.